Bom dia, hoje iremos falar sobre um grande cientista, Isaac Newton, que nasceu na Inglaterra no dia 25 de dezembro de 1642, segundo o calendário da época, ou em 4 de janeiro de 1643, segundo o calendário de hoje. Filho de fazendeiro, cientista, físico e matemático, nunca conheceu seu pai, morreu poucas semanas antes de seu nascimento de seu filho. Assim, sua mãe, Hannah, o criou sozinha até os 3 anos de idade, quando se casou novamente e o pequeno Isaac passou a morar com seus avós. Pouco depois de sua mãe ficar viúva, novamente Isaac se mudou para a cidade de Grattan para estudar na escola, onde passou a se dedicar a seus estudos. Isaac Newton frequentou a faculdade de Trinity, na Universidade de Cambridge. Antes de se formar, uma terrível peste bubônica atingiu a Inglaterra e a universidade ficou fechada por praticamente 2 anos. Foi nesse período que Isaac Newton mais trabalhou e fez descobertas. No campo da matemática, Isaac Newton criou seu famoso binômio de Newton através das séries infinitas, muito usado nas combinações em análise combinatória. Mas, sem dúvida, seu maior trabalho foi na criação do cálculo diferencial e integral. Já no campo que conhecemos hoje como física, Isaac Newton ficou conhecido como o pai da mecânica clássica, devido às suas leis de Newton, que regem os movimentos dos corpos. Newton também foi responsável pela teoria da gravitação universal, que explica a relação que o corpo influi no outro, através da atração da gravidade, cuja lei também descreve a órbita dos planetas em torno do Sol, ou de um corpo ao redor do outro, como a Terra e a Lua. Pouco se sabe, mas Isaac também estudou e desenvolveu muita coisa no campo da óptica, sendo responsável por diversas teorias, que também criou os estudos de telescópios refletores. Ele também se dedicou muito ao estudo da alquimia. Embora existia toda essa especulação envolvendo bruxaria e feitiçaria, o que Isaac Newton estudava fazia e era bem próximo do que hoje nós conhecemos por química. Newton tinha um temperamento tranquilo e era uma pessoa bastante modesta. Ele se dedicava muito ao seu trabalho e muitas vezes deixava até de se alimentar e de dormir por causa disso. Além de todas essas descobertas que ele fez, acredita-se que ocorrem muitas outras que não foram anotadas. Diante de todas essas descobertas, que sem sombra de dúvida contribuíram e também ampliaram os horizontes da ciência, esse cientista brilhava e acreditava que ainda havia muito a se descobrir. Isaac Newton morreu em 20 de março de 1726, aos 84 anos, devido a causas naturais, já que sua idade era extremamente elevada para os padrões da época. Algumas curiosidades sobre Isaac Newton. Naquela época, pouco se sabia sobre suas propriedades de visão e da luz. Curioso, Newton embarcou em seu próprio estudo detalhado de óptica, agindo com sua própria cobaia e testando seu olho com uma agulha. Sobre o efeito, ele escreveu em seu diário: "Eu peguei a agulha e a coloquei entre meus olhos, e o osso perto da parte de atrás, pressionando meu olho no final, de modo a alcançar a sua curvatura. Então aparecem vários círculos brancos e coloridos." Como um estudante de Universidade de Cambridge, Newton teve que servir mesas no refeitório. Ele era um estudante de graduação que recebia ajuda financeira em troca de executar algumas tarefas. No caso, Newton era um garçom e também cuidava de quartos de outros alunos. Newton nunca se casou e, embora seja impossível verificar, é amplamente conhecido que ele nunca teve relações sexuais, pois claramente odiava as mulheres. E agora algumas frases que foram famosas de Newton. "Se fui capaz de me ver longe, é porque me apoiei em ombros de gigantes." Deve-se aprender sempre, até mesmo com o inimigo. E o que sabemos é uma gota, o que não sabemos é um oceano. Bom, pessoal, esse foi um pouco da história de Isaac Newton. Espero que vocês tenham gostado. Tenham um bom dia. Bom dia! Hoje iremos falar sobre o assunto tecnologia, e um dos grandes ícones da tecnologia foi Steve Jobs, pois ele revolucionou o mundo da música, dos telefones celulares e os computadores pessoais, mais conhecidos como notebook. Ele fundou a empresa Apple e criou o Macintosh, que foi um dos seus principais projetos, o iPod, o iPhone e o iPad. Ele nasceu em São Francisco no dia 24 de fevereiro de 1955. Ele foi adotado por Paul e Carla Jobs. Em 1972, ingressa na Reed College em Portland, Oregon. Depois de 6 meses sem condições de pagar o curso,
abandona os estudos. Neste mesmo ano, conhece Stephen, que era especialista em fazer programas de circuitos integrados. Em 1976, abre uma franquia de computadores na garagem de sua casa na Califórnia. E lá ele e Stephen já começam a fazer pequenos reparos em computadores e vão ganhando experiência e, digamos, uma certa fama por seu trabalho. Em 1976, lança a Apple I, o primeiro computador pessoal vendido já montado, que era apenas uma placa-mãe coberta com alguns chips e instalada numa caixa de madeira. Em 1977 é lançado o Apple II, que apresentava um mouse e disco rígido interno. Em janeiro de 1984 é lançado o Macintosh, apelidado de torradeira bege, que esquentava muito, pois não tinha ventilador. Neste mesmo ano, Stephen é afastado de sua própria empresa por divergir das táticas de venda. Stephen ele tinha uma característica de seu psicológico, que as pessoas ele era muito difícil de ser entendido, pois ele tinha as ideias, mas não conseguia expressá-las. Então ele acabava se afastando das pessoas por não conseguir se expressar ou colocar suas ideias a trabalho. Stephen cria o NeX, empresa de desenvolvimento de softwares. Depois de 10 anos, a NeX compra a Apple. Em 1995, Stephen compra a Pixar, companhia de computação gráfica que havia criado o filme Guerra nas Estrelas. A Pixar Animation Studios foi contratada em 1991 pela Walt Disney Pictures para fazer 3 longas animados. O primeiro é lançado em 1995, foi Toy Story. A partir daí, vários longas curtas-metragens foram lançados. Steve Jobs era centralizador e explosivo. Desempregado do dinheiro, andava frequentemente com jeans e camiseta preta. A Apple Indústria está localizada em Cupertino, uma das cidades que formava o Vale do Silício, lá na Califórnia, que é hoje uma grande concentração de jovens empreendedores que se reúnem em torno de um prédio com inúmeras ideias, e é um lugar onde você pode expor suas ideias, e lá que digamos que são criadas inúmeros tipos de empresas e indústrias, e lá que são formatados projetos feitos e desenvolvidos. O slogan da Apple é "Pense diferente". Várias frases de Stephen ficaram famosas, entre elas uma se chama "A jornada é uma recompensa", e também "É melhor ser um pirata do que jantar à marinha". Em 2001 é lançado o iPod, obrigando a indústria fonográfica a se reinventar, pois ele conhecia muito da área onde ele trabalhava. Então, como ele aplicava isso a seus produtos, o próprio geral que trabalhava com fonografia teve que se reinventar, pois ele chegou a ultrapassar as pessoas que eram especializadas em aparelhos fonodiólogos. Em 2003 ele foi diagnosticado com um câncer raro, descoberto no início, mas Jobs se negou a fazer a cirurgia acabou fazendo tratamentos alternativos. Apenas em 2004 se submeteu a uma cirurgia para a retirada de um tumor no pâncreas. Em 2007 é lançado o iPhone, celular com comando feito de dedos na tela digital. Com acesso à internet é facilitado na criação de aplicativos. No ano de 2009 surge o computador de mão notebooks, pequeno de fácil acesso à internet. Em julho de 2011, Steve Jobs anuncia o iCloud, que resolveria o problema de armazenamento de arquivos. Fotos, músicas e aplicativos serão guardados em nuvens, que são potentes servidores. Em agosto de 2011, Steve deixa a direção da Apple definitivamente. No dia 5 de outubro, Steve Jobs falece por causa de seu câncer, e ele deixa uma mensagem que é para não desistir dos seus sonhos. Apesar da sua psicologia louca, ele acabava conquistando as pessoas com seus produtos e sua qualidade.
Bom, era isso. Espero que vocês tenham gostado. Tenham um bom dia. Elvis Presley nasceu em 8 de janeiro de 1935, no Mississippi, Estados Unidos. Foi um dos mais populares cantores de rock and roll de todos os tempos. É considerado por muitos o pai deste ritmo musical. Quando era jovem, Elvis assistia a cultos da igreja pentecostal de sua cidade. Gostava muito das canções gospel que eram cantadas na igreja. Durante a juventude, também entrou em contato com a música country e com o blues, típico da região sul dos Estados Unidos. Esses ritmos musicais marcaram a formação musical de Elvis Presley. Ainda na adolescência, aprendeu a tocar guitarra e chegou a ganhar um concurso de jovens talentos musicais em sua cidade. Mas a música ainda não virava renda, e ele precisava, em função da situação financeira da família, trabalhar. Após concluir ensino secundário, foi trabalhar como caminhoneiro. Em 1953, enquanto gravava algumas músicas para o aniversário da mãe, chamou a atenção de Sam Phillips, proprietário do estúdio musical e dono de selo de discos Sun Records. Em 1955, seu contrato musical passa para o novo selo RCA. Em 1956, o sucesso de Elvis passa a ser internacional e o cantor é considerado um fenômeno de sucesso e venda de discos. No ano de 1958, Elvis foi servir o exército. Entre outubro de 1958 e março de 1960, Elvis permaneceu numa base militar dos Estados Unidos, na então Alemanha Ocidental. Sua carreira musical voltou com toda a força ao do exército. Nos anos 60, Elvis era um dos maiores ídolos da música internacional. Além da música, Elvis também atuou no cinema fazendo grande sucesso. Seus filmes eram recheados com canções de sucesso e levavam milhões de pessoas às bilheterias de cinemas do mundo todo. Seu primeiro filme foi Love Me Tender, de 1956. Elvis Presley morreu em 16 de agosto de 1977, em sua mansão no Memphis, de ataque cardíaco fulminante. Atribui esses problemas de saúde, inclusive sua morte, a uso exagerado de barbitúricos. Sua carreira musical durou 23 anos.